Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo este primeiro vídeo do meu canal. Muitos provavelmente não me conhecem, ou dizer praticamente todos. Eu sou o Art, dono deste canal, a figura anônima por trás dele, né? E hoje eu venho aqui trazendo o meu primeiro vídeo, um tema, um assunto que eu achei pertinente, que é sobre a questão de iniciativa, de iniciarmos alguma coisa, né? De fazermos algo. Por que a parte mais difícil é sempre o início? É porque, historicamente, o ser humano sempre teve medo do que é desconhecido, sempre temeu iniciar as coisas, porque quando a gente inicia uma coisa, um trabalho, um projeto, uma atividade, uma apresentação ou algo assim, o decorrer dela costuma ser mais simples, né? Quando a gente já coloca a mão na massa, não tem muito como a gente voltar atrás, certo? E eu fico pensando assim de vez em quando, eu mesmo sou um que sofre muito desse problema, né? Porque qual que é o problema exatamente? É a gente pensar muito antes de fazer as coisas, né? Não sobre o fato de não racionalizar as coisas, não estou dizendo pra gente não fazer, não pensar a respeito de algo antes de fazer, não estou dizendo para ser um inconsequente, né? E não pensar nos seus atos, nas consequências, mas o que eu digo é o quanto que esse modo de viver, de pensar demais, de se preocupar demais nos limita, nos impede de fazer alguma coisa, sabe? Por exemplo, quantas oportunidades eu já perdi, ou já deixei de fazer, ou coisas que eu já adiei por causa desse tipo de problema, sabe? E eu me deparei bastante com a situação nos últimos tempos, até pra gravar isso. Porque por muito tempo algumas pessoas me disseram para eu tentar fazer um canal no YouTube. Alguns até alegaram que eu já tinha um perfil para isso, embora eu não concorde muito com isso, né? Eu tenho minha opinião própria sobre. Mas eu decidi tentar. Porque tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu gostaria de compartilhar esse pensamento, que eu gostaria de comentar e, digamos assim, espalhar. Então, meu objetivo, assim, vai ser, se isso aqui chegar a 10 pessoas, eu já tô feliz. Porque são coisas que eu quero registrar até e ó, talvez para futuramente eu mesmo olhar para trás, consultar isso aqui e pensar, poxa, eu pensava dessa forma nessa época, sabe? Eu tinha esse problema, eu tava em tal situação, como as coisas mudaram, sabe? Então eu gostaria de ter até isso como uma espécie de arquivo que eu tenha guardado, né? Para fazer esse vídeo mesmo eu tive bastante dificuldade, né? O tempo que eu enrolei até de fato começar alguma coisa, até de fato organizar minhas ideias para o YouTube. Eu já coloquei diversas ideias anotadas, né? Por exemplo, sobre animes que eu acompanho, que é as coisas que eu mais gosto, né? De fazer no meu dia a dia, geralmente uma das poucas coisas, digamos assim, que desperta tanto meu interesse, minha vontade, que são animes, mangás e coisas semelhantes, eventos de cosplay. Inclusive tem até a história de um evento que eu fui, de um evento de anime de cosplay, da onde eu moro, aqui na região sul, que foi um dos maiores eventos que teve aqui. E pela primeira vez eu fui em um e foi justamente um dos maiores, né? Mas isso é história para outro vídeo que eu vou fazer especificamente só sobre isso, porque tem bastante coisa para contar sobre stands que tinha lá, quem estava lá, com quem eu tirei foto lá. Cara, é inacreditável, sabe? Quando a gente vai lá e faz as coisas pela primeira vez, a gente dá um jeito de conseguir a sensação, a compensação, aquela realização que vem depois, é algo incrível, sabe? Pra começar é muito difícil, mas quando a gente chega na etapa final, a gente vê que aquilo vale muito a pena, sabe? Tem questões assim que levam uma pessoa a demorar a fazer algo, né? Pegando esse meu caso aqui, por exemplo, pra quem não sabe, né, eu tô fazendo tudo isso aqui através de um celular, edição, coisas de anotar as coisas, por exemplo, um roteiro, né, eu ainda não entendo muito bem disso, como criar um roteiro, ou quais as etapas de um roteiro, eu tô pesquisando tudo isso, até questão de edição, sobre como editar, como deixar bonitinho, deixar a minha cara, né, essa questão de aparência, de como é que eu vou explicar a imagem do canal, né, pra mim é tudo uma novidade. Então eu tô dando uma estudada, uma pesquisada sobre, então eu já adianto perdões caso não esteja numa qualidade agradável, caso o áudio não esteja bom, caso o vídeo pareça enrolado ou bagunçado, tá? Eu ainda estou aprendendo sobre, mas eu fiquei pensando quais foram as dificuldades que me levaram a demorar tanto para fazer esse vídeo, né? E uma delas é porque primeiramente eu já não tenho aquele equipamento, né? Aquele suporte primordial que seria o computador, né? Tô em busca disso, trabalhando duro pra conseguir comprar um computador, né? E conseguir fazer essas coisas com mais facilidade, né? Mas por enquanto vamos usar o que eu tenho, né? Por muito tempo eu usei isso como desculpa, digamos assim. Embora realmente dificulte mais, também não é impossível fazer vídeo, né? Ou
fazer alguma coisa pra internet usando um celular, né? Quantas pessoas a gente vê, por exemplo, no Tico-Teco, no Instagram, em outras redes sociais, publicando coisas, né? E ganhando milhões de visualizações com isso. Porém, eu até gosto de shorts e tal, não sou o maior fã. Eu prefiro vídeos estruturados, com roteiro, com edição, tudo bonitinho, porque geralmente eles trazem mais alguma coisa, eles captam mais a minha atenção. Porque shorts é aquela coisa que é só pra dopamina, sabe? É compensação, e aí vai descendo a tela, vai scrollando, vai descendo a tela, vai descendo, até que quando tu vê já passou 3 horas e tu não teve nada de interessante de fato, sabe? Tu nem lembra os 10 primeiros shorts que tu assistiu, a não ser que seja algo realmente muito impactante pra ti. E outras coisas que me dificultaram foi questão de timidez, né? De segurança. Porque o cara quando começa, ele fica pensando, pô, mas quais as chances disso dar certo, sabe? Por que alguém vai querer assistir um vídeo meu? Ou o que eu tenho de interessante a contribuir, sabe? Sobre que tema eu posso comentar? O que eu gosto de fato, que vai me interessar, que vai me impulsionar a começar isso, que vai me levar pra frente? É justamente animes e mangás. É o que eu gosto. Comecei nesse mundo de animes e mangás quando eu tinha meus 12 anos, mais ou menos, uns 13 anos, lá por 2015, 2016. Comecei assistindo animes como Noragami, Tokyo Ghoul, Bleach. Claro que já havia outros, como aqueles clássicos, né? Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Super 11, Pokémon e até Hunter vs Hunter. Eu lembro que numa época passava na TV, mas essa época específica eu não cheguei a pegar. Mas Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, por exemplo, nossa, com certeza assisti de tudo que tinha na TV, né? E foi uma época muito boa, cara. Mas tirando esses animes clássicos, assim, que tinha na TV aberta, os primeiros que eu assisti foram aqueles, né? Noragami, Bleach, Tokyo Ghoul, por recomendações de meus colegas até, né? E vou te dizer que foram ótimos animes pra começar, sabe? Eu lembro a empolgação que eu ficava e quanto que isso me ajudou no meu desenvolvimento pessoal na minha vida, sabe? Teve influências negativas, né? E teve influências positivas, né? O Tokyo Ghoul, por exemplo, foi uma coisa meio negativa, né? Que traz aquele aspecto de tipo, eu quero ser o Kaneki, olha como eu sou frio e calculista, eu quero o cabelo branco. Aí depois tu para pra pensar o quanto que o cabelo branco na realidade é feio na pessoa, né? É muito difícil alguém ter o cabelo branco e ficar legal, sabe? Só se for mais natural, aí talvez sim. E eu até tinha aqueles memes na época que a gente ficava imaginando, nossa, quando eu ficar mais velho, tiver cabelo branco, eu vou dizer, eu sou o Kaneki. E hoje eu já penso, cara, não é assim, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. Outra coisa que eu passei a desenvolver depois com o tempo foi a questão de ler mangás, né? No começo eu era bem relutante quanto a isso. Ainda sou, eu mais assisto animes do que leio mangás. É muito raro eu começar a ler algo antes e depois partir para anime. Eu geralmente vejo o anime e depois parto para leitura, né? Solo Leveling, The Beginning of the End. Se bem que em Solo Leveling ainda eu na verdade li antes e depois assisti o anime, né? Porque o anime tava com bastante hype de que ia vir. Aí eu pensei, bom, eu vou ler isso antes que entre hype, né? Assim eu posso dizer, eu já tinha lido antes disso entrar em hype. Como é que é aquele ditado que o pessoal diz? Antes que vire moda, já vou avisando que eu já tinha lido isso, né? Então eu tentei dar uma despertalhão aí. Digamos que deu certo, né? Afinal, eu realmente terminei de ler a obra antes dela sair em anime. Então nesse caso acabou dando certo. E bem, outra coisa que eu estive pensando pra colocar nesse vídeo, né? Foi questões como procrastinação e cobranças excessivas. Porque uma coisa que aconteceu quando eu decidi tomar de fato essa decisão de fazer esse vídeo foi uma impulsão que eu tive, uma alegria, sabe? Uma sensação diferente, um sentimento diferente. Porque ultimamente eu tenho feito coisas que eu pensei que eu nunca faria, que eu nunca tentaria novamente. Quando criança, assim como qualquer um, também tive aquele sonho de fazer um canal de Minecraft com meus amigos, de jogar e gravar a tela e tentar ser que nem o Authentic Games, por exemplo, que era um youtuber que eu acompanhava bastante. E de fato isso nunca deu certo, né? Nunca foi essa ideia pra frente, porque naquela época as ferramentas de edição, até principalmente para celulares, já eram muito limitadas, né? Para computador já era um pouquinho já era mais limitado se compararmos a hoje, né? Porque hoje temos, por exemplo, inteligência artificial, temos inúmeros editores de vídeo, apesar do problema de todos quererem empurrar uma assinatura premium, né? Eu já vi casos de app de edição que, tipo, pra tu usar qualquer efeito ou transição, tu tem que pagar o premium porque eles não disponibilizam nenhum único efeito sequer, de tão desesperados que estão pra te empurrar uma versão premium pra conseguir arrancar um dinheiro do teu bolso, né? Mas, sendo sincero, a maioria das coisas hoje em dia estão assim, né? O que acaba complicando um pouco essa questão do cara querer editar o vídeo, né? De começar no YouTube,
São várias dúvidas que o cara tem, né? Por exemplo, a questão de roteiro, como faz uma thumbnail, como faz um banner pro canal. Aí o cara erra o tamanho do banner, aí o cara tem que refazer o banner, aí o cara tem que escolher um personagem que adeque ao gosto dele, né? Que fique legal. Então, são diversas coisas a se considerar e pensar. Por exemplo, se eu tenho aptidão a isso, se eu consigo falar bem, se eu consigo estruturar um vídeo, se o áudio vai ficar bom, se quais imagens eu vou colocar. Tudo isso são coisas que eu mesmo pensei e levei a considerar antes de começar algo, mas é aquilo que eu disse. É o tanto que a gente pensa que nos impede de fazer alguma coisa, sabe? E quando a gente dá um start naquilo, quando a gente começa de fato, a gente vê como aquilo começa a valer a pena. Pelo menos pra não ficar aquele sentimento de arrependimento, sabe? Por exemplo, quando eu fui nesse evento de anime, o tanto que eu fiquei feliz e me senti grato e recompensado por isso, foi uma sensação indescritível de felicidade que eu já não sentia há muitos anos. Porque eu fui lá e fiz algo muito diferente, cara. Eu fui pra uma outra cidade longe daqui, muito longe, a quilômetros e quilômetros de distância. Porque eu sentia que se eu usasse aquele cosplay e fosse pra um evento desses com outras pessoas com um gosto semelhante, eu me sentiria mais solto, eu me sentiria mais livre, mais liberto e correspondeu às minhas expectativas. Na verdade, foi até acima. Então, o que eu tenho a passar com esse vídeo, basicamente, depois de tanto falar e falar, é que a gente não deve se prender a esses medos e inseguranças. Eu sei que é fácil a gente falar e comentar. Eu mesmo, muitas vezes, assisto vídeos e comentários e outros shorts e situações de pessoas que comentam, não, porque tem que começar, porque tem que ser assim, e fico pensando, é fácil falar, né, como se qualquer um pudesse fazer isso. Não é como se fosse igual a mim, que tô aqui plantado, que me sinto um fracasso de gente, que sinto que não tenho mais volta na vida. E por diversas vezes eu penso assim, sabe, é comum até a pessoa às vezes ter crises depressivas ou pensar demais e ver encarar só os problemas, né. Como eu mencionei anteriormente, quando eu decidi fazer esse vídeo, quando eu decidi dar uma partida desse canal de uma vez, de fazer, me deu um ânimo, sabe? Eu finalmente tomei a iniciativa de querer fazer algo, e algo que no fundo eu sempre quis, sabe? Eu parei de renegar esse meu lado, no fim das contas. A gente muitas vezes quer fazer algo e a gente acha que não quer fazer, porque a gente deixa o nosso lado mais racional, digamos assim, tomar conta e dizer para nós mesmos, não faça isso porque tu não tem experiência, não faça isso porque tu não entende disso, não faça isso porque o pessoal não vai gostar, e a gente deixa de fazer aquilo que a gente realmente quer, sabe? Então a mensagem que eu tenho a passar com esse vídeo é que a gente tem que tentar as coisas, sabe? Pelo menos para não se arrepender. Eu mesmo, nos últimos tempos, fiz muitas coisas que eu jamais imaginei que teria feito. E por ter feito elas, eu já me sinto até melhor, sabe? Menos arrependido, digamos assim. E é uma sensação muito boa. Então, vale a pena começar, sabe? O começo de tudo é sempre a parte mais difícil. Mas o andamento, quando a gente tem a conclusão, a gente tem aquela recompensa, sabe? E que faz a gente pensar, poxa, realmente valeu a pena, sabe? Pois bem, esse foi o meu primeiro vídeo, eu espero que tenham gostado. Se tiverem alguma crítica, algum comentário a fazer, fiquem à vontade, a aba de comentários está aí embaixo. Não que eu esteja esperando que vá ter algum comentário logo de cara, mas obrigado para quem assistiu até aqui, principalmente desta época que estamos, que todo mundo só quer vídeo curto, que só quer assistir em 2 vezes, 1.5 vezes mais rápido. Mas eu agradeço de coração para quem assistiu isso aqui, porque é mais um tipo de desabafo, tá? Eu tenho mais ideias para trazer para o canal de vídeos, né? Tentar melhorar meu entendimento de como fazer um roteiro, de como fazer edição de vídeo, essas coisas. Mas podem ter certeza que pelo menos mais alguma coisa ou outra eu ainda vou trazer nesse canal, tá? Independente se mais pessoas vão assistir ou quantas pessoas vão assistir, que nem eu disse antes mesmo, minha ideia também é usar isso como um tipo de arquivo, né? Para um dia eu poder olhar para trás e pensar, poxa, eu fiz isso, sabe? Eu pensava de tal maneira, eu gostava daquilo. Hoje eu já não gosto, então muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se puderem dar uma ajuda, já que estou iniciando, né, eu agradeço imensamente. E é isso, até um próximo vídeo.